bancos e commodities são os dois maiores setores da Bolsa, justamente porque são os dois setores que conseguem passar pelos momentos dificílimos da economia brasileira com juros altos e tudo mais. Na Argentina é exatamente a mesma coisa. Hoje eu vou falar do maior banco do Brasil que passou o Itaúzão, o Nubank. Se eu gosto da empresa, o que eu acho da empresa, se vale ou não a pena comprar as ações e aquela caixinha do Nubank, se vale a pena investir via lá. Roda a vinheta. Que está um foguete esse ano, já subiu mais de 70%, acho que 71%, e passou o Itaúzão da massa, sendo o maior banco brasileiro, mas não tendo os maiores lucros. Por quê? Porque o mercado espera que lá na frente o Nubank vai dar lucros bilionários. Eles já estão dando lucros muito bons esse ano e o mercado tem uma expectativa de lucros muito fortes lá na frente. Basicamente, o mercado espera que o lucro dele vai crescer 5 vezes até 2027. Então, se o Nubank hoje negocia 50 e poucas vezes lucros na bolsa, lá na frente o Nubank vai negociar no mesmo preço de Itaú, que é mais ou menos 9 lucros. Basicamente, o Nubank é eu sou você amanhã. Então, hoje o Itaú negocia mais ou menos umas 9 lucros, que é basicamente uma forma que a gente olha para saber o preço das coisas, né? Quantas vezes o lucro da empresa você paga. E o Nubank negocia 9 lucros lá em 2027. Se você pegar o lucro de 2027 do Nubank, o preço de hoje eles negociam mais ou menos no mesmo preço. Quer dizer, o mercado coloca uma expectativa de crescimento de resultados muito forte no Nubank e não coloca no Itaú, porque o Itaú já é gigantesco e já está, digamos, com um lucro mais estável nos últimos anos. O Nubank também tem uma rentabilidade bem maior que o Banco Itaú. O Nubank já está batendo uma rentabilidade aí de mais ou menos uns 27%, uma rentabilidade sobre o patrimônio do banco, que é uma forma de olhar qual é a rentabilidade do negócio da empresa. É uma forma bastante importante para bancos. O Nubank tem 27% mais ou menos de rentabilidade e o Itaú tem 20 e poucas vezes. Os grandes bancos do Brasil, todos têm uma rentabilidade de mais ou menos 20 e poucas vezes. Os bancos digitais conseguiram, né? O Nubank provou que é possível, conseguiu ter uma rentabilidade maior ainda. Vale a pena comprar as ações de Nubank? Assim, por que o mercado coloca tanto no mercado absolutamente ruim, né? Por que o Nubank consegue subir 71% enquanto a bolsa não consegue subir? Tem um monte de empresa super barata. É simples. O Nubank inventou uma plataforma, né? Inventou uma forma de bancarizar pessoas que não são bancarizadas. Então, assim, de pegar as pessoas que não têm banco e trazer elas para o mundo dos bancos. Por quê? Porque eles oferecem muita coisa de graça, é fácil de mexer, é tudo no app, tem aquele cartãozinho roxinho lá que todo mundo conhece e tudo mais. Então, assim, o Nubank conseguiu trazer gente para o mercado bancário que não existia. Quer dizer, na verdade, ele não compete com o Itaúzão, ele não compete com os grandes bancos. Então, o mercado gostou bastante disso e falou, cara, se eles conseguem executar esse projeto deles, eles podem ganhar muito dinheiro, pode revolucionar o mercado de bancos a longo prazo. Tanto que o Nubank já abriu um banco no México e também abriu um banco na Colômbia, justamente fazendo a mesma coisa. Falou, cara, tem muita gente desbancarizada nesses mercados, eu vou lá, vou tentar bancarizar essas pessoas e ganhar dinheiro a longo prazo com isso. Como o Nubank ganha dinheiro? É basicamente com crédito. Quer dizer, ele dá tudo aquelas taxinhas de conta que a gente pagava há pouco tempo atrás, que pagava cheque, hoje em dia ninguém usa cheque mais, né? Pagava pelo cartão de crédito, pagava para fazer uma TED, um DOC, pagava para ter a conta, pagava para tudo. Hoje em dia a gente não paga mais para nada. Por quê? Porque os bancos digitais entraram nesse mercado justamente dando esse tipo de coisa de graça para roubar os clientes dos grandes bancos. E roubaram. Então, muita gente hoje em dia tem muito mais de uma conta, né? Tem uma conta no Itaú, uma conta no Nubank, justamente para economizar. Putz, no Itaú eu pago não sei o que lá, no Nubank eu não pago, então eu uso o Nubank para fazer e tudo mais. Vale a pena comprar as ações do Nubank? Assim, eu acho que é interessantíssimo o que eles estão fazendo, mas tem um banco que é muito parecido com o Nubank, não faz exatamente a mesma coisa, ataca os clientes dos grandes bancos e tem tendo muito sucesso fazendo isso. Mas antes de falar qual banco digital que negocia num preço muito mais baixo que o Nubank, vamos dar uma olhada na renda fixa, né? Nubank não é só as ações. Eu não manjo muito de Nubank, eu não acompanho muito a renda fixa. Vamos ver o que a Marília fala sobre a renda fixa do Nubank. Dá para ver aqui nas recomendações dela que o Nubank está presente. Então, assim, investir nos produtos de renda fixa do Nubank valem sim a pena. O Nubank é um banco que não tem uma alavancagem muito alta, é um banco que é bem gerido, é um banco que tem um crédito bom. Então, vale a pena sim comprar o LDB do Nubank ou deixar o dinheiro na caixinha do Nubank. Se te interessou, você é aquele cara do CDI
É só clicar aqui no link, assinar o Renda Fixa da Marília e colocar lá no cupom YouTube, que você vai ter um descontaço no Renda Fixa da Marília, um belo produto que dá muito mais que o CDI a longo prazo. E o pessoal está super feliz, principalmente agora, nesse momento de bolsa ruim, CDI bom, né? O pessoal está super feliz com ele. Mas voltando aqui ao meu mundo de bolsa, vamos falar sobre qual é o banco digital que é muito mais barato que o Nubank. Ele chama Banco Inter, ao invés de roxinho ele é laranja. Ele faz quase a mesma coisa que o Nubank, quer dizer, ele usa todos esses produtos bancários, tipo conta corrente, transferências e tudo mais, para trazer o cliente para o banco, então ele não cobra nada por isso, ele ganha dinheiro com crédito da mesma forma que o Nubank. O Banco Inter veio de uma financeira, então é um banco que já sabe dar empréstimo há bastante tempo. A mesma coisa que o Nubank, passou muito tempo sem dar lucro. E assim, logo depois que o juro subiu, eles falaram, cara, agora é a hora da gente resolver virar a chavinha e começar a dar lucro. O Nubank teve seu lucro subindo forte, hoje está com uma rentabilidade de quase 30%, como eu falei. O Banco Inter está um pouquinho atrás, começou a dar lucro um pouco depois, hoje está com a rentabilidade de 10%, mais ou menos, o que também já é muito bom, pensando que o Banco Inter deu uma ideia para o mercado, deu uma sinalização para o mercado que pode dar 5 bilhões de reais de lucro lá em 2027. E da mesma forma que a gente calculou que o Nubank hoje negocia coisa de 9 vezes lucros lá com o lucro de 2027, que é o mesmo patamar de que o Itaú negocia hoje, só que com os lucros passados de Itaú, o Banco Inter negocia só 3 vezes lucro se você pegar essa ideia de lucro que o banco deu para o mercado. Faz sentido? Não faz sentido? Assim, os dois bancos vêm tendo resultados muito bons, um crescimento de lucro muito forte. O mercado coloca mais, digamos assim, mais preço, né? O mercado valoriza mais o Nubank, justamente porque o Nubank consegue atacar essas pessoas que não são bancarizadas. Isso se reflete muito nos números do banco, né? Ele tem muito mais clientes, ele tem uma rentabilidade menor para o cliente, ele ataca mercados diferentes do que o Banco Inter ataca. O Banco Inter não, o Banco Inter não quer buscar a classe C, D e E que não tem banco, o Banco Inter quer atacar os clientes do banco, quer dizer, ele quer atacar o cara que já tem dinheiro. Então assim, operando de formas mais ou menos diferentes, os dois bancos vêm tendo resultados muito bons, porque basicamente dar crédito é uma commodity. Se você for pegar um empréstimo, você vai me entender. Basicamente, você vai pegar um empréstimo, que paga menos juros, óbvio. Então, você vai no Itaú e fala, o seu empréstimo vai ser, sei lá, 15% ao ano. Aí você fala, obrigado, Itaú. Aí você vai no Bradescão, o Bradescão fala, vai ser 14% ao ano. E você vai no Banco Inter e fala, cara, vai ser 13% ao ano. Onde você vai pegar empréstimo? Óbvio, no Banco Inter. Por que o Banco Inter consegue emprestar dinheiro a um custo menor? Porque ele tem custos menores, porque é um banco digital, ele não tem agência, ele não tem todo o histórico dos bancões, ele não tem um monte de gente empregada lá dentro, ele não tem gerente de conta, ele não tem muita coisa que os bancos ainda têm, e os bancos falam que vale a pena ter, então o problema deles, ele não tem essas coisas, então ele consegue uma rentabilidade melhor. Inclusive o Banco Inter tem esse direcionamento para o mercado, que eles vão dar 5 bi de lucros, eles também têm um direcionamento da rentabilidade, que é chegar a mais ou menos uns 30% de rentabilidade, que é onde o Nubank está hoje, por aí. Então assim, os dois bancos são super lucrativos, os dois bancos almejam, né, chegar mais ou menos na mesma rentabilidade. A grande diferença é que o Banco Inter é muito mais barato. Então, se a gente for pensar na possível rentabilidade desses bancos lá em 2027, hoje o Banco Inter é 3 vezes mais barato. Dá para a gente fazer essa conta de várias formas. Quanto o Banco Inter negocia em preço sobre patrimônio, quanto o Nubank negocia em preço sobre patrimônio, o Banco Inter é 4 vezes mais barato. Se a gente olhar preço sobre receita, o Banco Inter é mais ou menos 3 vezes mais barato. Então assim, olhando nos resultados e olhando esses múltiplos para ter uma ideia de onde os bancos negociam, o Banco Inter é mais ou menos umas 3 vezes mais barato que o Nubank. E os dois fazem quase a mesma coisa. E assim, uma pergunta que me fazem bastante é, nossa, mas o Banco Inter subiu 1 milhão de por cento e depois caiu mais de 90% para nível. O que aconteceu? Basicamente, o Banco Inter negociava a preço de fintech e começou a negociar a preço de bancão hoje em dia. Então, se você olhar em preço sobre patrimônio, o Banco Inter negocia ali um pouquinho mais barato que o Banco Itaú, um pouquinho mais caro que o Banco Bradesco, mesmo tendo um crescimento de resultado muito mais forte. Por quê? Porque ao invés de negociar preço de tech que ele negociava lá, sei lá, mais ou menos 2021, final de 2020, 2021, hoje ele negocia preço de bancão. Então assim, você pode comprar um banco maravilhoso que tem um lucro crescendo muito, a um preço super barato, mesmo se você comparar ele com os grandes bancos. E obviamente a rentabilidade dele e o crescimento de resultados é muito mais forte dos grandes bancos. Aí você fala, putz, Bruce, qual o seu nível de confiança nesse Banco Inter aí? Putz, eu adoro o banco, mas sabe como é, né? Um banco novo, não sei como é que tá.
Assim, a gente já ganhou mais ou menos 70% das ações desde que a gente recomendou o Banco Inter, que foi faz mais ou menos um ano. O banco vem entregando resultados muito fortes, já é uma das nossas maiores posições, só perde para a PetroRio, mas eu não vou falar de PetroRio hoje, senão vocês vão me xingar. E tem muito mais para crescer, justamente pensando nessa ideia, ou nesse guidance, né, que a gente chama, nessa previsão do banco de dar um lucro muito maior lá na frente. E hoje ele negocia apenas 3 vezes lucros, pensando no lucro lá na frente. E tem mais, mesmo no ambiente de juros super altos, dólar para cima, Brasil em crise, tanto o Banco Inter quanto o Nubank estão subindo bem, porque os bancos conseguem passar por períodos de crise no Brasil de uma forma muito tranquila. E por isso que os grandes bancos são também uma participação muito grande no Ibovespa. Foram crescendo ao longo do tempo, enquanto as empresas não conseguiram acompanhar. Bancos e commodities são as melhores coisas para você ter nesse momento, justamente que a gente tem no NotTrader. Quer saber mais? Junte-se a nós, é só clicar no link abaixo, colocar YouTube na área de cupom que você ganha um descontaço. E quer ganhar dinheiro a longo prazo? Mesmo se o Brasil passar por um momento difícil, bancos e commodities, justamente que a gente tem no NotTrader, junto a nós. Assim.